Deus em Cristo continue abençoando o nosso dia, né? Nossa manhã. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, o versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Repetindo, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, o versículo 13 e o 14. É legal que quando a gente está conversando com algumas pessoas, vai surgir algumas perguntas, algumas queixas, né, concernente à questão da Bíblia Sagrada. E uma delas qual é? Algumas pessoas vão dizer assim: eu acho a Bíblia Sagrada um livro muito complicado da gente entender, né? Mas é claro que, embora a Bíblia seja um livro às vezes complexo de se entender, existem alguns métodos que são práticos e são muito bons. O primeiro qual é que não pode ser de maneira nenhuma ignorado nem dispensado? É a presença do Espírito Santo, porque nós entendemos que a Bíblia Sagrada foi inspirada por Deus. Então, se a Bíblia Sagrada foi inspirada por Deus, automaticamente é somente por intermédio da presença do Senhor nosso Deus que nós vamos conseguir o quê? Interpretar, achar a sua real interpretação e compreensão das Escrituras. E segundo qual é? Existe um método que é muito legal que se chama a Bíblia, ela interpreta ela mesma. Como assim? Você lê um texto bíblico, aí você quer se aprofundar no sentido daquele texto. Um método que é muito legal na hora de você se aprofundar mais no sentido daquele texto é você analisar os outros textos bíblicos, né? Então, quando você lê esse texto aqui, ó, Mateus capítulo 7, 13, ó, entrai pela porta estreita. Aí você fica perguntando, que porta é essa? Dá pra gente se aprofundar mais nessa questão de que porta é essa? Tem sim, ó. Pra gente entender que porta é essa, nós vamos entender o seguinte, ó. João capítulo 10, versículo 9. João capítulo 10, versículo 9. Aí como é legal isso aqui, ó. A Bíblia, ela interpreta ela mesma. Então, que porta é essa? Que porta estreita é essa? Aqui o próprio Jesus nos convidou a entrar. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Jesus dizendo, ó. João, Evangelho de João capítulo 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, que porta é essa? A porta é Jesus Cristo. Quando ele diz, entrai pela porta estreita, a gente tem que se dirigir até a pessoa dele. O próprio texto do Evangelho de João já deu o real sentido daquilo que está presente no capítulo 7, versículo 13 do Evangelho de Mateus. Agora João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que é o caminho estreito? É a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os dois textos que a gente acabou de ler, eles fortaleceram mais o pensamento que está lá presente no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3. Ó. João capítulo 10, 9, Jesus é a porta. E João 14, 6, Jesus é o caminho. Aí algumas pessoas vão dizer assim, ó, a gente já ouviu muito isso, né? A gente está tentando passar aqui algumas verdades bíblicas de uma maneira simpática, né? Sem ser agressivo, né? Que a nossa intenção é essa. É de compartilhar um pensamento sem estar agredindo ninguém, né? Mas é o que acontece. Algumas pessoas vão dizer assim, sabe por que às vezes eu não... Algumas pessoas a gente vai usar um linguajar popular, talvez não seja o seu caso não, né? Mas a gente já fez muito isso, né? Do Senhor Jesus Cristo, ele nos resgatar. Eu às vezes não bato de frente com os cristãos, por quê? Porque eu acho os cristãos muito antipáticos. Antipáticos por quê? Porque eles dizem que somente eles é que estão certos. Primeiro, a Bíblia dá a entender que nós não estamos dizendo que nós estamos certos. Nós apenas dizemos uma coisa, nós apontamos para aquele que está certo. E quem é que está certo? É a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos em um sistema que ele é pluralista, ou seja, o sistema em que a gente vive, ele apresenta muitas verdades. E o texto que a gente acabou de ler diz o quê? Que Jesus ele é o único caminho, a verdade e a vida, né? Ou seja, ele não vai abrir um leque de opções. Jesus não vai dizer, existe mais de um caminho para se chegar até Deus. Jesus vai dizer que existe apenas um caminho e esse caminho é ele. Aí é legal que quando a gente vai trabalhar muito com essa questão também da chamada verdade absoluta. O que é a verdade absoluta? Algumas pessoas vão dizer que não existe verdade absoluta. Aí vamos pensar um pouco. Ó. Dentro da matemática, 2 mais 2 é 4. E 2 mais 2 é 4 aqui no nosso país. 2 mais 2 é 4 lá na China. 2 mais 2 é 4 lá no Japão. 2 mais 2 é 4 lá na Rússia. Ou seja, dentro da matemática existem verdades absolutas que não mudam, nem com relação à questão de tempo, tem de lugar. 2 mais 2 sempre foi 4. Há 20, 50 anos atrás, vai ser mais na frente,
né? A não ser que a pessoa seja louca o suficiente para querer afirmar que 2 mais 2 não é 4, né? Aí já é querer fugir da realidade, por favor, né? Então existem verdades absolutas também dentro da culinária, da alimentação. Existem coisas que são relativas, como por exemplo, na questão do nosso sono. Agora no Japão a galera está dormindo, mas aqui no nosso país está todo mundo acordado, né? Lá no Japão está todo mundo dormindo. E aqui no nosso país está todo mundo acordado. Mas, embora isso seja algo relativo, essa questão da hora do sono, existe uma verdade absoluta por trás disso. Qual é? Todo mundo tem que dormir. Lá no Japão eles podem estar dormindo e aqui nós estamos acordados. Mas no final, todo mundo tem que dormir. É uma verdade absoluta. Outra verdade absoluta na questão da alimentação. Aqui no nosso estado, nós temos alimentos que são próprios da nossa gastronomia, né? Baião de dois, a carne seca. Lá na Bahia, a culinária já é totalmente diferente. É o acarajé, o vatapá. Mas independente desse relativismo dentro da questão da alimentação, existe uma verdade absoluta por trás de tudo isso. Qual é? Todo mundo tem que se alimentar. A não ser que você seja uma máquina e um robô. Eu creio que isso não é, né? Todo mundo tem que se alimentar, né? Ou seja, embora às vezes a gente bata com algumas coisas que são relativas, no final, nós vamos bater com coisas que são o quê? Absolutas. E se existem verdades absolutas na questão, na questão do nosso sono, né? Da biologia, é um sistema biológico, questão do sono, né? Da gastronomia, questão da alimentação, verdades absolutas, todo mundo tem que se alimentar. E na questão da matemática, 2 mais 2 é 4 em qualquer local e situação, nós entendemos que existem verdades absolutas também na questão da espiritualidade. E que verdade absoluta é essa? Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí vai surgir outra indagação, né? É a seguinte, como é que você me prova, me dê evidências de que Jesus Cristo realmente ele é o caminho, a verdade e a vida? Vamos usar algumas argumentações que são muito legais. Ó. Primeiro, nada favoreceu Jesus Cristo. Em que sentido? Primeiro, Jesus não foi aquele ensinador, aquele mestre que viajou o mundo todo. Não, ele só ficou ali nas suas localidades mesmo, nas suas cercanias. E teve um ministério de apenas 3 anos. Ele não viajou o mundo todo, né? Mas a mensagem dele impactou todo o planeta. Interessante isso aí, né? Ó, ele era tão humilde que até o seu sepulcro foi emprestado. Depois que tiraram Jesus do madeiro, e antes dele ressuscitar, ele ficou num sepulcro emprestado de José de Arimateia. Jesus era aquele cara que, segundo alguns dizem, né, ele era tão perrapado que ele não tinha nem onde cair morto. Até o sepulcro dele foi emprestado. Isso aconteceu antes dele ser assunto aos céus, né? E outra, é engraçado que uma vez numa sala de seminário alguém perguntou, se Jesus é o dono de tudo, por que ele não comprou o sepulcro dele? Aí alguém disse, e tu acha que Jesus ia comprar o sepulcro sabendo que dentro de 3 dias ele ia ressuscitar? Legal, né? Olha outra coisa interessante, ó. Nada favoreceu ele, porque até nem os seus discípulos acreditavam nele. Onde é que a gente vai estar vendo isso? Logo após a sua ressurreição. Você não vai ver nenhum discípulo se dirigindo até o sepulcro do mestre dizendo assim, vamos lá que ele prometeu que ia ressuscitar. Nem os seus próprios discípulos acreditavam nele. Não, Tomé, todos eles eram céticos. A Bíblia diz que eles só mudaram de posição nessa questão do ceticismo após eles verem a ressurreição do mestre em pessoa e também após passarem pela chamada experiência do Pentecostes, do Espírito Santo. Aí eles se tornaram, né, pessoas valentes, né, e fervorosas. Mas é interessante o quê? Que a gente olhando para isso, nós vemos o quê? Nada favoreceu Jesus Cristo. Ou seja, ele tinha tudo para ser esquecido. Mas ele vai dizer uma coisa muito interessante no Evangelho de Mateus, capítulo 24, 35. Vai passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E por que as palavras de Jesus estão ecoando até os dias de hoje? Porque ele realmente era quem ele dizia ser. Ele era o Filho de Deus. Amém.